que vive um homem. Esse homem é Carlos Villagrán. Ele foi um dos principais atores do elenco Chespirito durante um bom tempo. E desempenhou diversos papéis além do bochechudo. Então, se vocês ficaram curiosos, se ajeitem aí e bora pro vídeo. Vou começar falando de um dos papéis mais normais do ator, que era o Carlos em Chapolin. Agora estou entendendo. Você diminuiu com essa pílula de nanicolina e me levou os selos. Claro, já pensando em devolver mais tarde. Ele não era um personagem fixo. Ele era geralmente um homem comum, às vezes marido da Florinda e que acompanhava o Chapolin em suas aventuras. E ele não carregava nenhuma característica marcante. Tanto que o nome dele é o próprio nome do ator, Carlos. Mas isso também não quer dizer nada, porque temos aí a Dona Florinda e o Dom Ramon para provar. Seu figurino depende do episódio, mas podemos dizer que era uma roupa comum para um homem dos anos 70 usar. Não vou listar quando ele aparece aqui no vídeo para não ficar muito enrolado, mas vou deixar aí na descrição e no comentário fixado quando ele e os outros personagens aparecem. Algumas recomendações minhas, tá legal? Pois sim. Esse próximo é bem similar ao Carlos comum, mas com uma diferença. Ele tem uma profissão fixa. Eu falo do Carlos policial do quadro dos ladrões. Precisa de ajuda, amigo? Ele é como uma versão anterior do Sargento Refúgio, mas interpretado por outro ator. Mas a sua única similaridade com o Sargento Refúgio mesmo é o fato dele ser um policial que convive com o Chaveco. Em personalidade ele é bem mais sério, mas temos um detalhe interessante. Aparentemente ele foi um amigo de infância do Chaveco. Ai, minha nossa. Podemos ter uma prova disso nesse trecho dele falando da mãe do Chaveco. Pensa na sua mãe. Quantas dificuldades ela enfrentou. E tudo pra quê? Pra te dar uma vida melhor. E eu acho que isso acaba dando um grau de complexidade maior pro personagem. E meio que o próprio confirma isso com essa fala. Olha, Chompiras, vou te falar de amigo pra amigo, não como policial. Bem surpreendente isso, não é? Pois é, não é? Esse que vocês acabaram de ver é o Carlitos, um dos personagens mais icônicos do Carlos em Chapolin. Ele é praticamente um Kiko adulto, sendo um tipo bem bobão, com dentes grandes, óculos, sendo uma representação de um nerd. Olha, não seria O próprio Chespirito aparentemente gostava bastante do personagem, ou pelo menos enxergava um potencial grande dele nos roteiros. Porque tem uma certa época em Chapolin, onde todas as participações do Carlos, quando ele não estava interpretando um vilão, era como Carlitos. Ele já teve um outro nome, sendo chamado de Gerúndio. Mas ainda é o Carlitos, com o mesmo jeitinho. Com quem? Com gerúndio. Essa personalidade se estendeu para um outro personagem. Se estendeu tanto que eu achei até desnecessário mencionar ele em outro tópico. Eu tô falando do Juleu, da história de Juleu e Romieta. Uma paródia de Romeu e Julieta. Eu vou te ser franco, Romieta. Não é a primeira mulher que eu vejo. Eu vou te ser franca, Julio. Você tem muito que aprender. Ele é basicamente o perfil do Carlitos, mas situado no contexto desse conto. O personagem Carlitos tem fortes influências no comediante Jerry Lewis, na qual o Carlos Villagrán tinha uma certa admiração. Agora vamos para a ala de vilões do ator, começando pelo seu mais marcante, Quase Nada. Ele é um membro de uma trupe de gangsters junto da Celina, Tripa Seca e Nené. E ele chama bastante atenção pela cicatriz no seu olho e a voz mais rouca. Ele é bem durão, frio, calculista, mas com umas ideias meio ruins. Ué, mas você sabe que a ideia de fazer ele encolher foi do Tonhão? E sabe por que ele teve essa ideia? Por ser burro! Vocês repararam que o Tripa Seca chamou Quase Nada de Tonhão?
Isso acontece porque aqui no Brasil o personagem recebeu diversos nomes, como Tonhão, Chinesinho, Gorila. Sério, Chinesinho? Mas Quase Nada é o nome principal. Mais uma característica peculiar é de uma aparição do personagem no Velho Oeste. Isso acontece no episódio A Revólver Dado, Não Se Olham as Balas. Aquele do vovô matador de ratos, que fala o tempo todo: começa? Começa! Mas isso é estranho justamente porque o Quase Nada sempre foi um vilão dos tempos contemporâneos. Ou seja, tempos modernos. Bom, modernos mais ou menos, anos 70, né? Mas enfim, isso tudo gera muita curiosidade nos fãs do que ele tá fazendo ali. Aí alguns criaram a teoria de que seria um antepassado do Quase Nada do futuro. Mas a real é que Chespirito provavelmente só precisava de um vilão para esse episódio, aí usou Quase Nada, que já tinha aparecido alguns episódios antes, sem ligar para isso de continuidade nem nada. Nessa época, os únicos vilões fixos eram o Quase Nada nos tempos modernos e o Racha Cuca na época do Velho Oeste. Mas o ator do Racha Cuca, o Ramon Valdez, o Seu Madruga, ele já estava fazendo um personagem nesse episódio, que era o vovô matador de ratos, que aparentemente foi um papel feito para ele. Aí, como não tinha outra opção de vilão, acabaram usando o Quase Nada. E dentro da trama do episódio não faria nem muito sentido ser o Racha Cuca, que o Quase Nada namora com a Rosa Rumorosa e em um momento que ele fica bravo com ela, ele dá um tiro nela. Não faria sentido isso porque dentro do universo Chespirito já estava definido desde a primeira aparição do Racha Cuca e da Rosa Rumorosa que os dois eram pai e filha. Tanto que no remake que teve alguns anos depois, o Vovô Matador de Ratos foi feito pelo Rubem Aguirre, o professor Girafales, e aí sim tivemos o Racha Cuca. Mas o Chespirito teve que dar toda uma volta para conseguir fazer o Racha Cuca machucar a sua filha, com um tiro acidental. E o Quase Nada do Velho Oeste nunca mais voltou. Ou seja, dá pra ver que foi algo bem de situação mesmo. E que quando o personagem já estava mais estabelecido nos tempos modernos, ele não voltou pro Velho Oeste. Agora que falamos dos seus personagens em Chapolin, vamos finalmente pro Chaves, que eu sei que vocês estavam esperando. Mas antes de ir pro Kiko, vamos pro seu pai. Ele interpretou o pai do Kiko, Federico, em um flashback do episódio do Seu Madruga sendo despejado. Federico? Mas é claro, querida, claro que sim. Ele tem as mesmas bochechas grandes do filho, mas com um bigode. Ele era um marinheiro que estava prestes a entrar em alto mar. Infelizmente, seu navio acaba afundando. E o personagem só aparece nessa ocasião, mas é citado em outras vezes. E agora finalmente chegou a vez dele. Kiko! O bochechudo da vila dispensa apresentações. É um garoto rico, mimado e muito bochechudo. Eu já mencionei que ele é bochechudo. Ele vive fazendo inveja pro Chaves com os seus brinquedos, mas no fim ainda tem um bom coração dentro dele. Seus momentos mais marcantes, sem dúvida, são o seu choro, descrito pelo próprio Chespirito, como parecendo que ele estava fazendo gargarejo, e o seu gentalha. Seu terninho de marinheiro preto é a sua marca registrada, junto com o seu bonezinho com os chifrinhos. Curiosidade, os chifrinhos eram feitos pelo próprio cabelo do ator. Mas é isso, pessoal. Eu falei finalmente dos principais personagens do ator Carlos Villagrán e eu lanço uma pergunta. Qual o personagem favorito de vocês sem ser o Kiko? Mas se vocês quiserem, podem colocar o Kiko mesmo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deem like, compartilhem e se inscrevam no canal, pois ajuda muito e me incentiva a continuar trazendo mais vídeos. E até o próximo vídeo.